Vamos conferir agora o linha de passe sobre a nossa vitória e a liderança do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Flamengo ganha do Juventude por 6-0 dentro do Maracanã e despontamos na liderança. Se inscreva no canal ASR Fla. Se você não for inscrito, ative o sininho, meta o dedo no like para ajudar a gente, compartilha, comenta e crédito de imagem ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição. Vamos lá? E muito pra gente conversar, mas primeiro a gente vai ali pro campo e bola, que é o que interessa. O Flamengo fazendo 6-0 com muita tranquilidade, Calçade. Já no primeiro tempo, 3-0 e o Arrascaeta brilhando, hein? Já empilhando boas atuações do Arrascaeta para a felicidade do torcedor do Mengão. Bom, Flamengo lá, William, companheiros, e para quem nos assiste, Palmeiras e Flamengo em primeiro lugar, até porque tem muito mais gols, né, marcados do que o Palmeiras. Hoje, então? Tem um saldo gigantesco de 9 gols, o Flamengo tem 10 pontos em 12 possíveis no Campeonato Brasileiro, junto com o Palmeiras. Assim, tá só no começo, é um pequeno recorte, mas é melhor estar nessa parte onde eles estão, nesse recorte, do que estar lá embaixo. E os dois vão disputar o Mundial de Clubes. É fundamental, quando o campeonato parar para o Mundial de Clubes, que eles deixem o campeonato numa posição muito boa. Tem que fazer a tal da gordura. Para quando voltarem competindo pelo título. Isso vale para qualquer time, só que para esses dois, aparentemente, o início de campeonato está mais fácil. Bom, Flamengo muito bem. Flamengo tem vários destaques, né? O que muda um jogo, na minha visão, assim, é a mobilidade, né? É quando o time se movimenta e se movimenta entendendo o que está fazendo. E isso o Flamengo faz muito bem. Então o Flamengo tem intensidade, quando tem essa intensidade que a gente está vendo nos lados do campo, por dentro, o que o Wesley faz do lado direito, dando opção de jogo, quando ele vem por dentro, ele organiza, ele pode ir para a linha de fundo, ele pode cortar e bater. Então é um Flamengo com muito movimento e isso muda tudo e a gente está vendo pela quantidade de gols e pelos gols, tipo de gol que foi marcado, né? E o Juventude, você não tem o que falar de Juventude, porque o Juventude, ele não existiu. O Flamengo controlou do começo ao fim e não deu ao Juventude nenhuma possibilidade de jogar. Olha, tudo funcionou, né? E é bonito de ver. Então, e ainda no segundo tempo ainda entra o Pedro, né? Você fala brincadeira, assim, né? Esse é o banco? Entra o Pedro. E então o Flamengo foi muito bem, sim, com esse futebol. É um futebol que aí traz o Flamengo para uma outra dimensão, aquela que a gente espera em Libertadores da América e Campeonato Brasileiro também. Pedrão, hoje quem tem que escolher o melhor em campo aí, fica até difícil a decisão, né? Porque, olha, o Arrascaeta hoje ele chega a 4 gols e 2 assistências aí nos últimos 3 jogos, né? Hoje mais uma excelente exibição do Arrascaeta. O Pedro volta para a alegria da galera, faz 2 gols e ainda consegue esse pênalti aí. Tem o Wesley fazendo outra excelente partida, o cruzamento inclusive para o primeiro gol do Pedro. É um baita cruzamento ali do Wesley, teve liberdade, mas cruzou muito bem. Hoje, para escolher o melhor em campo, a briga é boa, hein? Então faz o seguinte, ele escolhe o Felipe Luiz. O Calçado falou e eu tô com ele. Agora é impressionante, né? As 3 vitórias do Flamengo no campeonato passam diretamente pelo Arrascaeta, mas eu tô com ele, não é o Felipe Luiz, não é só pelo conjunto. Ou então quando a gente fala, porque o Flamengo tem mais intensidade no campeonato. O que é mais intensidade? É o que o Calçado explica da movimentação. O Flamengo se movimenta, a dinâmica de movimentação do Flamengo, segundo gol, é muito fácil de ver, porque o Michael recebe a bola e mexe com a linha de defesa do Juventude. O Arrascaeta sai do meio para fora, leva um marcador junto. A bola passa pelo Gerson. Com o Gerson e Arrascaeta bem por dentro, é muito difícil o Flamengo não ir bem ofensivamente. E aí o Gerson acha o passe pro Plata. Então, a movimentação com bola funciona, a movimentação sem bola funciona, o passe do Gerson para entrar funciona, a finalização do Plata funciona. Isso tudo é combinado. Não é simplesmente porque estava passando alguém ali e toma a bola. Exatamente. E aí você faz 3, vira com 6. E aí tudo pode dar certo. E tudo dá certo porque o Flamengo sabe por onde ele ataca. A própria bola do primeiro gol, ela não acontece por acaso. Aí você vai desbloqueando ali algumas questões, né? Antigamente não estava dando certo jogar no Maracanã, semana passada. Hoje, outra mobilização, outra intensidade, outra movimentação, placar aberto. O Juventude chega com 3 homens ali para achar que vai dominar o meio campo. Felipe Luiz vem, Pulgar, Gerson, quem tinha mais ali? O Alan e o Arrascaeta, os 4 meio de campo. Então ele já domina o meio de campo. Mas aí também não consegue controlar a lateral, porque tem Michel de um lado, tem o Wesley passando. Aí quando tenta bloquear o Michel por dentro, tem Alexandre passando, depois acaba se machucando. E Gerson e Arrascaeta se mexendo muito. Inferno, então, né, cara? Isso é trabalho pensado pelo plano de jogo do Felipe Luiz. Então dá para puxar também pro lado dele. E quando já estava tudo caminhando muito bem, 4-0, tudo muito bem, porque o Flamengo não desacelerou,
ele começa a segurar, porque tem clássico no final de semana, semana que vem já tem semana de Libertadores de novo, você precisa fazer resultado na Libertadores, porque você teve aquele tropeço que não estava no script, e você troca, aí é a cereja do bolo, são 2 cerejas do bolo, que é o Pedro voltando, o Pedro fazendo gol, até quando perde o pênalti, pega o rebote, então tudo deu muito certo para o Flamengo, não é algo aleatório, porque o futebol às vezes é assim, não, o futebol às vezes você consegue explicar a maneira como o Felipe entendeu o que era meio de campo do Juventude, como os jogadores se movimentam, como o passe entra, como a movimentação acontece, como o Plata finaliza, como o Arrascaeta joga mais uma vez muito bem. Agora, o Gerson, que talvez você não vá puxar ele para falar de fazer gol, talvez você não vai falar exatamente de todas as assistências, talvez você vai falar muito do Pedro, do Arrascaeta, de quem fez o gol, da bola aérea. Agora o Gerson volta a jogar o que a gente estava acompanhando em início de temporada. Dita a todo momento, a hora que o Flamengo segura, a hora que o Flamengo atravessa, a hora que ele puxa a marcação, a hora que ele chega para receber quando o Arrascaeta puxa alguém. Então é muito interessante. E quando. É igual o acidente de avião, né? O Flamengo não tropeça para o Central Córdoba por um motivo só. O Flamengo também não atropela, né? O Juventude por um motivo só. São muitas boas peças encaixadas. Aí você está falando, só para finalizar, de Wesley, um bom treinador, Gerson, Arrascaeta, Plata para finalizar, Michael segurando a bola para prender a defesa, Arrascaeta se movimentando, Pedro entra para finalizar. Então, é muita coisa boa, é muito bom valor em campo, são muitos bons valores em campo. É pouco provável que isso não dê certo quando a engrenagem estiver bem azeitada, como no jogo de hoje. Uma boa sequência agora de 2 jogos, assim, com boas, mais do que isso, né, Prof? 2 boas atuações. Contra o Grêmio já podia ter sido goleado. Sim. Contra o Grêmio já poderia ter sido goleado, 2-0 ficou barato, né? Agora a goleada acontece. E tem, acho que, um fator interessantíssimo nesse Flamengo também, além do futebol, do trabalho do Felipe, questão física, né? O Flamengo, ele negociou ali em dado momento, como lembra o Pedro, porque realmente tem uma sequência, tem clássico, não vai poder poupar muito num clássico, depois tem um jogo importante semana que vem, mas ainda assim, na maior parte do jogo, com muita intensidade, né? É um time que não abre o bico, né, Will? Boa noite para você, para os companheiros, para todos e todas que nos assistem. No nosso dia a dia, a gente encontra muita gente na rua que tem uma frase padrão, né? Fala bem lá do meu time. Que todos nós muito. Já ouvimos. Eu poucas vezes estive tão à vontade para falar bem de um time como hoje. Você falou das individualidades, eu elegeria o time como a peça principal desse espetáculo que o Flamengo deu. Você falou em couvert, estão cobrando caro pelo couvert. É o mesmo, no meio do jogo a galera pediu, baixa o ingresso. Você tinha 2 setores do Maracanã, um fechado e o outro vazio. Para esse time que está jogando essa bola e para esse treinador que merece... Complicado, esquisito. Preços aí de 80 a 500 reais hoje, hein? Vale a pena. Independentemente disso, hoje valeu cada tostão. Esse time funciona como um organismo, que é o que a gente cobra de todo time do país. Ele contraria certas lógicas, como aquela de que nenhum time consegue ser intenso os 90 minutos, hoje 100 minutos no futebol. Esse time estava marcando com a mesma seriedade quando ganhava de 5 antes do pênalti. As substituições dão uma amostra disso, né? Volta com o Luiz Araújo no lugar do Pulgar, ganhando de 3. Depois você tem Pedro entrando no lugar do Arrascaeta. Você ainda entra o Cebolinha. Só não foi mais porque o Michael perde um gol imperdível no primeiro tempo. É uma atuação assim que beira a perfeição, e eu estou indo além daquela questão da nota artística, que foi uma expressão cunhada pelo próprio Felipe Luiz depois dos 2-0 sobre o Vasco, no Carioca. Acho que foi o Jorge Jesus o primeiro que falou isso, né? De nota artística, né? E o Felipe Luiz resgatou aquela questão da nota artística, mas para além da nota artística, são artistas operários. Esse é o sonho de todo mundo que pratica futebol. Eu, quando era criança, jogava com um primo meu, que ele jogava muito bem, mas ele não tinha essa entrega, esse empenho. Eu falava assim, poxa, se esse cara tivesse a força de vontade que eu tenho, que eu sempre fui um grosso de bola, né? Por isso fui pro gol. E o Flamengo do Felipe Luiz se aproxima disso, porque entre as coisas que o Felipe Luiz assumidamente diz copiar das coisas boas, o que ele copia do Jorge Jesus é essa intensidade durante todo um jogo. Aquele time de 2019, eu nunca vou esquecer um jogo que o Flamengo já estava goleando o Goiás de 5 e continuava chutando bola até o apito final do árbitro. Isso está acontecendo com essa equipe, independentemente do adversário. A gente vai analisar aqui outras vitórias de outros clubes
contra adversários mais pesados, no caso o Palmeiras contra o Internacional. O torcedor do Palmeiras pode estar bem empolgado também, com as 2 últimas exibições, hein? Promissoras. É certo que o Juventude hoje foi um sparring, mas tem muita gente que pega sparring, inclusive por estar enfrentando um sparring, relaxa. Esse time do Flamengo não relaxa nunca. Então hoje realmente foi uma exibição com ingredientes muito especiais, né? A volta do Pedro fazendo gol, esse rapaz ficou praticamente um ano fora do futebol, 200 e tantos dias, tudo isso é muito importante. Esse campeonato começa realmente com as equipes que a gente imagina sejam as favoritas na frente, Palmeiras e Flamengo. Exatamente. Agora, até pode falar do jogo já, mas até pra gente já começar a esbarrar nesse personagem aí, o Pedro, né? Cara, a gente vê um Pedro fisicamente bem, né? Porque quando volta, sempre... E a gente vai falar daqui a pouco de um jogador que vai e volta, que é o Neymar. O Pedro é mais jovem, evidentemente. Mas volta, a gente sempre fica, pô, será que vai voltar do mesmo jeito? Será que vai encaixar logo? Será que fisicamente já vai corresponder? Acho que está um pouquinho acima das expectativas já esse Pedro, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite para todo mundo. Sem dúvida, acho que primeira coisa, assim, que no Flamengo não tem aquela ânsia do cara voltar antes da hora, de você apressar a volta, porque a gente está falando de um time que hoje, por exemplo, tirou do banco de reservas o Pedro, o Cebolinha, o Luiz Araújo, o Ayrton Lucas. Que time pode se dar o luxo de fazer isso? Poucos. Portanto, você não precisa forçar a barra para o Pedro entrar logo. Você pode fazer com que o jogador volte no momento em que ele pode estar pronto, está apto para voltar. Agora, o Pedro hoje ele acaba sendo uma cereja no bolo, né? Do que foi a atuação como um todo. Porque óbvio que é muito legal a gente ver o que o Flamengo fez hoje, porque foi uma atuação irrepreensível, mas ninguém pode cobrar isso, nem do Flamengo, nem de ninguém. Ninguém pode cobrar que no futebol, como o futebol brasileiro, com o calendário que tem, alguém tem a intensidade que o Flamengo teve por 90 minutos. Sinceramente, se o Flamengo faz 3-0 no primeiro tempo e no segundo baixa um pouquinho a marcha, tudo bem. Você tem que falar, cara, eu entendo, tá de boa, porque... Vem o Vasco, Vem o Vasco, vem Libertadores, vem um calendário alucinante até o final da temporada. Então, assim, a gente também, na questão da cobrança de intensidade, que é algo hoje muito comum, né? Se cobrar intensidade, mas nem parece que estava jogando um clássico, nem parece que estava jogando uma final. Acho que assim, obviamente existem contextos em que você tem que cobrar isso. Em outros, você tem que compreender, porque o Flamengo atropelou de um jeito o Juventude. Já foi um espetáculo tão grande o primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi 3, mas podia já ter sido 4, 5. Com todo respeito à Juventude, sabe o que parecia? Parecia aqueles jogos em que o time principal vai, sabe, comecinho de temporada, aí você chama ali o Sub-17 para brincar, ou o time da cidade do interior que você tá... E aí você fala, bom, vamos lá. Só que ao contrário do que em geral as grandes equipes fazem nesses contextos, o Flamengo estava com fome. O Flamengo queria um gol atrás do outro, queria gol o tempo todo. Fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, continuou brigando. E claro que as mudanças no segundo tempo fazem com que quem entre queira o gol tanto quanto ou mais. Você mantém o nível lá em cima. É óbvio, até porque a disputa é muito intensa pelas vagas de titular. Tudo bem, ninguém vai discutir que o Arrascaeta vai ser titular desse time. Aí não tem muita briga. De resto, assim, eu acho que tem 2, 3 nomes que você não vai discutir, mas tem uma disputa que, assim, se você baixa o teu nível, né, técnico ou físico, ou o que quer que seja, por 3, 4 jogos... Cara, assim, ok, o Gerson hoje é indiscutível, mas o que eu tô querendo dizer é que se um jogador, qualquer um deles, né, até o próprio Arrascaeta, baixa o nível de jogo por 4, 5 partidas, cara, você vai ter um no banco ali seco, pra entrar com uma qualidade absurda. Então acho que isso também ajuda o Flamengo a ter essa postura que ele teve hoje durante 90 minutos. Mas repito, é legal demais de ver, mas não pode ser cobrado que um time jogue assim o tempo todo, porque não dá, é inviável. Foi feito para não funcionar. Quer ser um exemplo para como é feito para não funcionar? E a gente, outro jogo a gente vai falar daqui, só para aproveitar o momento. Você acha que pode uma tabela? Hoje é quarta-feira. O Palmeiras vai jogar em Porto Alegre e depois sai para jogar em Fortaleza no final de semana, 2 saídas, uma para o sul do Brasil, outra para o Nordeste. Você acha que isso tinha alguém tomando conta na hora que fez? Isso é super aleatório. Se não se faz, você equilibra um pouco, dá para fazer. São 10 jogos,
São 20 times. Você fala assim, peraí, gente, não vai dar para botar um time em Porto Alegre na quarta e em Fortaleza. Tanto que ele nem faz, se fosse em casa, ele vai jogar em casa. Tá bom, ele volta e joga. Não, ele volta para viajar outra vez. E depois vai para Bolívia. Isso só mostra. E vai para Bolívia. Aí não é jurisprudência da CBF. Tia Leila comprou um avião, né? Vai comprar o quê, né? Já que não dá para arrumar o calendário, comprou um avião, né? Então, cara, assim, é a loucura. Eu concordo plenamente com a gente pega esses momentos e a gente, acha demais. Mas acreditar que você possa jogar 80 vezes no ano assim, não dá. Daria se a gente tivesse um cuidado maior, um pouquinho de amor pelo futebol. É porque isso interfere diretamente na qualidade. Só que qualidade, a falta dela, não traz derrota, derruba treinador. Cria uma série de crises aí. Não é que o Flamengo, sim, quando você põe o Pedro para jogar do banco, você começa a colocar o Cebolinha, você tem uma diferença aí. O que eu queria acrescentar no jogo, o que o Felipe Luiz tem, primeiro que eu acho que ele não precisava, ele como treinador, não precisa copiar nada de Jorge Jesus. Esse cara foi formado como treinador, assim, no melhor cenário possível. Com os caras mais variados, então e por ser um bom observador e já tinha essa ideia na cabeça, tudo que ele absorvia ao longo da carreira, em uma determinada etapa, era pensando assim, como é que eu vou usar isso aqui no dia que eu for treinador? Se me permite a maldade, e que bom que ele não absorveu só as ideias do Simeone. Não, que é um ótimo treinador, mas que é um ótimo treinador, mas hoje ele não concordasse. Exato, muito. Hoje a prova ele responde isso no final de semana, né? Pergunta de que fonte ele bebe, ele fala várias. Porque é o seguinte, ele com as ideias do Simeone não conseguiria ser treinador do Flamengo. Claro. Não, imagina. Isso não cabe no Flamengo. Não. Você não consegue pegar o Flamengo e fazer jogar daquele jeito. Por mais resultado que você consiga, favorável, colocar o Flamengo para jogar num sistema defensivo dessa forma. Ele prefere se defender com a bola no pé. É um outro formato. Mas o que diferencia o Flamengo de outras equipes, até o que a gente vai citar aqui, é o seguinte, encontrar os encaixes dentro de campo. Sim, muita gente consegue fazer. Quem é que se dá melhor com quem? Qual é a formação do trio? Tipo o Ramon Dias. Ele encontrou. Desenvolver os setores, aí não é para todo mundo. O Flamengo tem os setores desenvolvidos. Quando você olha o Wesley no lado do campo, ele não é só o Wesley, não é assim só. Wesley, vai lá e faz o que você quiser. Claro, é claro que o jogo é dinâmico. Você não tem uma régua, um compasso na cabeça, porque o treinador estabeleceu, e você, agora o que eu faço, o que combinamos neste momento? Não é assim que funciona o futebol. Sim. Mas existem situações, saídas, que são montadas para você ter facilidade, para você aproveitar toda a sua superioridade técnica, pensada a partir do banco. Senão não precisa ter treinador. Porque assim, o futebol brasileiro ficou muito dividido nos últimos anos. Assim, os treinadores são super valorizados, não precisa tanto deles. Cara, se não precisa, não derruba tanto. Se eles caem na proporção que caem, são derrubados, é porque eles são importantes. Sim. Então a gente tem que ter um pouco de coerência. Ou eles são, ou eles não são. Se eles não são, deixa aí o seu treinador que está perdendo, vai ficando aí. Então, cara, o Flamengo tem, com o Felipe Luiz. Então, isso é legal de ver. E com esse movimento aí, com essa movimentação, porque, só para encerrar, quando você tem a bola, você tem a posse gigante que tem, você tem que ter o passe. Sem passe, bom passe, você não tem posse, porque você vai perder a bola. Então você tem que ter, para ter a posse, você tem que ter o passe. Para ter o passe, você tem que ter o movimento. Senão ele fica marcado. Quando você tem o movimento, você cria a situação de gol. Esse é o Flamengo hoje contra o Juventude. Tomara que fique assim, principalmente na Libertadores, que contra o Central Córdoba foi... o Flamengo precisa reproduzir na Libertadores o que ele está fazendo no Campeonato nada legal Brasileiro. Aquele jogo. Aliás, só assim, acho que a gente falou, não dá para fazer isso o tempo todo, mas esse show, esse espetáculo veio num momento muito bem-vindo, né? Porque a gente lembra, o Flamengo vinha de 3 jogos no Maracanã sem vencer no Maracanã, e um deles
acho que até inaceitável pela fragilidade do adversário. Teve um dia em que só se falou de Flamengo, mas não por um assunto exatamente positivo. Então, assim, acho que a atuação de hoje, ela de alguma maneira coloca a luz, coloca o foco no futebol. Claro que o tema Bruno Henrique vai continuar sendo assunto, vai continuar sendo tema por uns bons dias, mas assim, foi um dia importante também para o Flamengo ganhar da maneira como ganhou, inclusive mostrar a força sem o próprio Bruno Henrique, que não é uma novidade, né? Mas mostrar a força sem o jogador, porque, enfim, ele entrou já no final da partida. Eu não vi os números finais, mas o aproveitamento de passe era acima de 90% hoje. Eu tenho pouca lembrança de um registro desse por tanto tempo durante uma partida de futebol. Pontualmente você tem as oportunidades criadas, a movimentação dos jogadores que a gente já falou aqui. A gente está falando de um time. Sim. Um time que tem muita qualidade individual, aquela história de que a qualidade individual potencializa o coletivo, ainda mais com um técnico com as ideias que tem, o Felipe Luiz, e consegue implementá-los, porque jogador de futebol que a gente achava que ia dar bom técnico, já vimos muitos. Agora, como ele, e dentro desse tempo de trabalho, com a consistência das próprias coletivas, ele só fala do jogo. É 100% falando do jogo, nos dias bons e nos dias ruins. Às vezes o jogo não permite que você faça isso. O jogo em Porto Alegre contra o Grêmio, por exemplo, não permitiu o espetáculo. E mesmo assim o Flamengo foi muito sólido, muito eficiente. Muito superior. Então o Flamengo tem um repertório, dependendo do tipo de jogo. É claro que nem todo jogo vai ser assim e também nem precisa ser assim. Sim. Um campeonato de fôlego, como é o brasileiro, nem pede isso. A própria Libertadores também não pede isso. Tem jogos ali que você vai precisar furar a bola para sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Mas olha, é um trabalho que começa, eu considero ainda um começo de trabalho, porque ele tem um ano de técnico, se você contar desde o Sub-17. Aí vai dar um ano. Eu considero um começo de trabalho assim, totalmente fora da curva. É verdade. Bem, pessoal, é isso aí, cara. A gente que é torcedor do Flamengo tá feliz demais. Não tenho aquela vontade nem de falar, só de sair gritando, segue o líder, porque a gente está lá na ponta e a gente domina o campeonato e vai se daqui pra frente assim. Jogo impecável. Aí os caras falaram de intensidade, sobre a pergunta que o repórter fez para o Felipe Luiz sobre a diferença de intensidade que teve do jogo perdido por Central Córdoba no Maracanã e esse de hoje, mas aí a intensidade foi a mesma. O problema é que houve finalizações que foram ao objetivo e foi finalizado, e na do Central Córdoba não aconteceu. A gente teve uma chance que também não foram aproveitadas aqui, sim. E aí nós dominamos o jogo. Pedro chega, faz 2. Era só o que faltava. O cara já tem 2 gols no campeonato. E o Arrasca, líder do campeonato com o Verrete, e o Pedro Raul do Ceará. Menos mal. Mas se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, meta o dedo no like para ajudar a gente e compartilha, comenta. Saudações rubro-negra.